Olá, meus caros, comentário aqui no conteúdo edificante acerca do falecimento do ator Caio Junqueira, precisamente do motivo que ensejou no seu falecimento. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Caio Junqueira, que ficou conhecido por fazer novelas, filmes, emissoras conhecidas, começou sua carreira na extinta TV Manchete, e no final da década de 1980 foi para a Rede Globo, onde participou de inúmeras novelas, seriados, filmes, participou de Hilda Furacão, participou de novelas como O Clone e tantas outras. Em 2007, 2008 ele veio para a Record, onde participou de novelas bíblicas, José do Egito, seriado Jesus e os Milagres e tantos outros trabalhos. Participou e ficou mais conhecida ainda na Tropa de Elite, o filme, e por fim fez um trabalho na Netflix chamado Mecanismo. Tinha 42 anos, pessoa super nova, tinha muito a dar no campo artístico, mas por não ter vigiado acabou perdendo a sua vida de uma maneira até trágica. Ele que, segundo informações, não era casado, teve apenas um romance com a atriz Gisele T. Possivelmente também não tinha filhos. Era filho de um ator chamado Fábio, parece que era Fábio Junqueira, que faleceu já em 2008, e meio-irmão de outro ator. Ele estava trafegando pelo aterro do Flamengo, numa área, segundo os especialistas ou repórteres, que é tranquila pelo fato de não ter semáforo e nem faixa que impedisse então ele de trafegar de uma maneira, vamos dizer assim, constante. E a velocidade ali permitida era de 90 km por hora. De acordo com câmeras de segurança, ele estava muito acima. E o fato é que tem umas curvas muito fechadas por ali. E numa das curvas ele se perdeu e adentrou no canteiro e acabou, parece, capotando o carro. Enfim, o carro ficou totalmente destruído. Alguns apontam ou pensam que ele iria para o aeroporto, porque é um trajeto que conduz ao aeroporto, e talvez estaria às pressas e por isso que acelerou, né? Não tem evidência, pelo menos não foi falado que ele estava embriagado. No carro ele estava sozinho. Isso foi no início de janeiro, acho que em 16 de janeiro ou antes do dia 16. Ele já estava passando aí por várias cirurgias no hospital. Inclusive houve uma campanha na internet para doar sangue, pois ele perdeu muito sangue e precisaria. E até aparentou um quadro de melhora, que tirou a febre, aparentou algo de melhora, mas agora às 6 horas da manhã acabou não resistindo e veio a falecer. E aí fica o recado, né, para todos nós com relação ao excesso de velocidade, com relação a desrespeitar as leis. Se a norma está ali posta 90 km por hora, 90 km por hora. É porque se faz a medição, vê que com essa velocidade o sujeito passando numa curva fechada dificilmente vai capotar o carro ou fazer qualquer coisa que venha a ocorrer um acidente ou um sinistro. E como diz a palavra de Deus, já que ele fez novelas bíblicas, deve ter se inteirado da própria palavra, o salário do pecado é a morte. E o pecado ali, o errar o alvo, foi exatamente o exceder a velocidade. Certa feita eu falava para um conhecido, eu estava de carona com ele, e disse: olha, Jesus disse, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Pois ele queria passar na frente de todos os carros, excedendo a velocidade, e estava como o primeiro. E poderia ser o último porque, né, poderia acontecer uma fatalidade. Ele começou a zombar de mim, sendo ele um cristão. E é isso que é lamentável, porque às vezes a pessoa fica presa a uma sistemática, dogmática toda da instituição religiosa. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Aí falha naquilo que a própria lei veda, como se não fosse uma norma também do próprio Deus.
pois é para o bem da pessoa. Aí geralmente ela paga com a vida. Excesso de velocidade, o beber ou embriagar-se e também sair com o carro, e por aí vai. Toda cautela deve ser respeitada. A norma de trânsito é aquela. Se você descumpre a norma de trânsito, está descumprindo o mandamento de Deus, que é amar o próximo a si mesmo e a si mesmo, né? Evitar qualquer mal para você. Isso que é interessante, porque na frente dos homens se respeita. Se tivesse, por exemplo, ali uma blitz, ele ia respeitar, né? Ele ia imediatamente frear e respeitar a norma. Mas como não tinha nenhuma fiscalização, nada que viesse ou pegar, talvez um pardal, entre aspas, ou câmeras, né, que viesse fotografar a placa do carro para depois ele levar alguma multa por excesso de velocidade, mas como era ator, né, cheio, um pouquinho de grana, pelo menos maior do que a maioria da população brasileira, então talvez não se importou com isso, né? Mas deve se importar, porque ele assumiu o risco não só de matar, de ele fazer mal a si mesmo, se matar, mas também matar vidas inocentes. Essa é a grande realidade. E o que eu quero meditar é exatamente quando você, diante dos homens, que aparentar ser uma pessoa honesta, sincera, que cumpre as leis, mas quando não há fiscalização, quando você está no privado, quando você está sem fiscalização, você passa, né? Por exemplo, tem um pardal, o pardal está funcionando, você vai devagarinho, né? Você passa na frente da Polícia Rodoviária Federal, né, no limite da velocidade que é permitida. Mas se não existisse a Polícia Federal naquele local, Rodoviária Federal, e se não existisse o pardal ligado, você ultrapassaria a velocidade. Aí é a grande pergunta, com relação até às normas divinas. Você obedece por força, porque tem medo do inferno, ou porque, de fato, respeita a Deus? A pessoa que obedece à lei porque respeita a Deus, porque é justa, independente da ocasião, ela respeita. Por exemplo, já faz algum tempo aqui na cidade, para encerrar, eu estava passando num local onde existe semáforo, mas não funciona. Existe a faixa de pedestre e não funciona. Mas a pessoa me viu, avistou, parou o carro e delicadamente, então, me deixou passar. Isso é ser gente prudente, isso é ser gente respeitosa, isso simbolicamente representando ou falando no campo cristão, espiritual, é realmente aceitar Jesus de corpo, alma e espírito por livre e espontânea vontade, e não de forma, né, ou de maneira impositiva, ou por imposição. Fique essa reflexão, porque se eles, no caso do ator, tivessem respeitado a norma que está ali para o seu bem, não é para o seu malefício, ainda que ele estivesse atrasado, tivesse extrapolar os limites, ele tinha poupado a sua vida, né? Então, essa é a reflexão, deixe seu like, se inscreva no canal, que Deus conforte a família. Sei que não é fácil, pode ocorrer com qualquer um de nós, às vezes a gente pode falhar nesse sentido, né? Mas é para chamar atenção, nós temos que realmente respeitar, porque é para o nosso bem. A lei de Deus também é para o nosso bem. Até mais.